coube a nós, então, a falar sobre os grandes alongamentos, né, no nanismo. Né? A gente fala em acondroplásico porque praticamente 70% dos nanismos são acondroplásicos ou hipoacondroplásicos. Depois nós vamos explicar para vocês a diferença. Mas é uma possibilidade, né, em que a maioria das pessoas, não digo do Brasil, do mundo, conhece essa possibilidade. Ou seja, de você transformar uma pessoa muito pequena, uma pessoa que fica muito limitada socialmente pelo seu tamanho, né, em poder crescer. Né? Logicamente, isso vai evoluir muito durante o futuro, principalmente a parte biológica. Né? Provavelmente vão aparecer, né, fatores, medicamentos, né, que deverão, vamos dizer, contribuir para que uma criança de baixa estatura possa crescer, ou seja, estimulando as suas cartilagens de crescimento. Hoje, os trabalhos de evidências já mostram alguma perspectiva, mas nós não temos ainda possibilidade de grandes alongamentos. Eu digo grandes alongamentos porque, quando a gente se propõe a tratar o nanismo, é uma coisa muito diferente de tudo. Eu, quando, por exemplo, trato uma fratura, né, é uma coisa que quebrou, nós vamos lá, reconstruímos, fixamos, ou põe um gesso, se for muito simples, ou se for cirúrgica, eu coloco uma placa, uma haste, dou alta para o paciente depois de 3, 4 dias, vou vê-lo depois dos 15 dias, retira os pontos, manda para a fisioterapia, e é um paciente em que eu resolvo no ato cirúrgico o problema. Né? A reconstrução é totalmente diferente, porque tudo se inicia quando do ato cirúrgico. Tudo começa após a implantação ou da haste, ou do fixador circular, ou monoplanar, ou híbrido, seja o que for, né? Tudo começa a partir dali. E a partir dali, tanto o paciente, como a família, como o médico e a equipe, tem que estar atentos para tudo. Por quê? É uma coisa progressiva, né, que vai acontecendo. O alongamento não é um passe de mágica que eu alongo 10 centímetros num dia. Não. Como vocês vão ver, a gente vai alongar muito lentamente para que haja regeneração óssea e se forme o osso. Então, é um trabalho mais difícil. Né? Infelizmente, poucos colegas, né, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né, se propõem a fazer isso, porque é muito trabalhoso. Né? Você praticamente tem que estar em contato com o paciente, às vezes no início, semanalmente, toda semana, ou eventualmente cada 15 dias, para que tudo ocorra bem e você não tenha complicações, não tenha obstáculos. Bem, falando nisso, no nanismo, tem que ser feita uma programação. Não adianta nada eu pegar uma pessoa que vai atingir 1,15 m, 1,20 m, 1,25 m e alongar 5 centímetros. Tá? Não vai me adiantar nada eu passar um paciente de 1,20 m para 1,25 m. Não vai mudar absolutamente nada na vida dessa pessoa. Né? Então, é uma programação que nós fazemos. E isso está muito bem determinado nos principais centros, né, de alongamento do mundo inteiro. Então, o que a gente objetiva é, no mínimo, 20 centímetros, de 20 a 40, tendo essa média de 30. Isso tudo vai depender, né, do tempo da determinação, inicialmente, dos pais, porque, normalmente, nós começamos a tratar crianças pequenas, né, 7, 8 anos de idade, é a idade, vamos dizer, ideal para você iniciar esse tratamento, e
Veja bem, é uma sequência que poderá demorar 3, 4, 5 anos. Ou seja, eu inicialmente vou fazer o alongamento das pernas, de 10 a 13 centímetros, por exemplo. Vou alongar depois os braços, né? Foi o que foi feito do Gabriel até o momento, né? Depois alongar os fêmures. Nessa primeira fase, um ano a gente alonga um, outro ano, outro ano, outro. Nós temos que chegar por cerca de 20 centímetros, para que o paciente tenha quase que o tamanho, né, que é dado, né, pelas estatísticas mundiais, né, uma pessoa ter, em média, vamos dizer, 5 pés, né, ou seja, em torno de 1,45 m, 1,50 m, em que o paciente, o indivíduo vai ter uma vida plena, praticamente normal, fazendo tudo que qualquer outra pessoa faça. Então, é preciso que haja um compromisso entre equipe médica, entre a família e principalmente os pacientes depois de uma certa idade, porque o paciente depois de uma certa idade ele vai escolher. Ele já tem, tá? Ele já tem noção daquilo que ele quer, daquilo que ele passou, né? Do que ocorreu durante esse período que ele fez o alongamento. Então, tudo isso tem que ser muito bem pesado, né? Então, como eu disse, não é passe de mágica. Eu, quando me proponho a fazer um alongamento, eu preciso alongar esse indivíduo, né? E manter a função. Isso é muito importante, né? Então, não adianta eu alongar 10 centímetros e essa pessoa ficar com uma deformidade no pé, ou uma deformidade no joelho, uma instabilidade. Tudo isso tem que ser corrigido. Não pode, veja bem, nós nos propormos a isso e o paciente ter uma deformidade, né? Alongou 10 centímetros e ficou varo ou valgo, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem preciso e muito bem acompanhado. Por isso, então, não adianta nada, como eu disse, a gente vê muito, a internet aceita tudo, né? Alongou 5 centímetros, né? Alongou 5 centímetros, ficou com uma deformidade, ou alongou 5 centímetros, um nanismo, e não chegou ao objetivo. E é esse que eu falei para vocês. Então, falando especificamente, então, nesses grandes alongamentos, eu vou dar uma ideia para vocês do que isso significa. Passa o próximo. Vamos lá, próximo. Aguarda. Vamos lá. Bem, nós sempre temos o problema. Eu digo para tem um amigo meu em São Paulo, Walter Targa, né? Nós estamos sempre muito juntos, começamos juntos há quase 40 anos. Eu sempre falo para ele, nós temos um problema grande nas nossas apresentações, né? Isso é mundial, viu? O problema auditivo, tá? E o problema de apresentação em diapositivas. Bom, então, a definição de acondroplasia é o tipo mais comum de nanismo, onde existe uma anormalidade na ossificação das cartilagens do feto, levando a baixa estatura, membros superiores e inferiores curtos, congênio varo, deformidade em varo, essa. Às vezes em valgo, né? Mas o mais comum em varo. O tronco é quase que normal, nós estamos sem a ponteira, mas o tronco, vocês podem ver que é quase normal. A cabeça é aumentada. Logicamente, a cabeça é aumentada, porém existe, né, vamos dizer, uma correlação em relação ao tronco, cabeça e membros. Tem essa proeminência frontal, com o nariz achatado, né, em cela. Tem uma hiperlordose, né, na região lombar. E tem sempre uma tendência à obesidade, né?
que pode ser menor ou maior, dependendo de cada paciente. E podendo ser causada por mutação genética ou, às vezes, herdada com um caráter autossômico, que é porque é uma doença autossômica dominante. Próximo. Bem, dentro da história, se nós formos levantar nos trabalhos, nós vamos ver que é um fenótipo óbvio, né? É uma apresentação, tá, do indivíduo que é muito, muito característica, né? E já na arte antiga egípcia, né, nós temos nos museus, né, em pedra, né, onde foi esculpido, né, um acondroplásico. Então, há quase 3.000 anos atrás, já se tinha, tá, conhecimento disso. E o Diego Velázquez, né, que é um pintor famoso, né, espanhol, tá, que nas suas pinturas, né, ele se autorretratou, né, porque ele tinha nanismo, né, e também outras pinturas sempre mostrando a presença do nanismo no meio social. Próximo. Essa foto aqui, meio histórica, né, é exibida em shows, né, no século XIX e XX, né, entre 1800 e 1900, né, onde eram apresentados, né, os malucos do circo, né, que era uma série de acondroplásicos que se apresentavam e mostravam as suas peripécias. Próximo. É uma doença, então, mais associada ao nanismo, no ser humano. Isso aqui é muito, muito controverso, que ocorre em uma para cada 15 mil nascimentos. Isso aí, veja bem, é o que nós encontramos, né, nas nossas estatísticas do Brasil. Mas, por exemplo, no mundo, a gente sabe que existe um número muito maior, ou seja, o nanismo é até menos frequente. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é um país que eles fazem realmente uma estatística muito próxima do real, é 1 para 50 mil. Então, é raro. Né? O nanismo é raro e, logicamente, o acondroplásico, que representa 70% disso, também é raro. E é causado por uma mutação missense, ou seja, uma mutação pontual, okay? Num gene. Okay? Próximo. Próximo. Ok. Então, a acondroplasia é causada por uma mutação pontual no gene FGFR3, que é o receptor 3 do fator de crescimento dos fibroblastos, né? Que é o início da formação do osso. O osso passa por 3 fases. A fase de fibroblasto, a fase condral de cartilagem de condroblasto e, finalmente, a fase de ossificação ou do osteoblasto. Esse nucleotídeo do DNA, posição 1138 no exon 10 do cromossoma 4, né, tem a maior taxa de mutação, então, conhecida. Em 97% dos pacientes, uma adenina substitui a guanina, que é normal nessa posição. E isso é observado, então, no DNA desses indivíduos. E 3% tem uma citocina ao invés dessa guanina. Próximo. Estudos mostram uma correlação, né, paterna, ou seja, é o gene do pai, entendeu? Que é o principal causa do acondroplásico, do nanismo. Eu digo do acondroplásico, que é o mais estudado, mas do nanismo em geral. Parece que a grande maioria das mutações desse gene, né, surge como novas mutações durante a espermatogênese, antes da meiose, ou seja, quando é concebido, né, a criança, antes que haja divisão, na meiose, na divisão, então já ocorre então essa mutação. E todas as mutações estudadas até agora ocorrem então no cromossoma paterno. Então, as evidências mostram que o pai, né, é o esperma do pai que leva à acondroplasia. Próximo.
Então, sobre mais genética, a condroplasia tem um traço autossômico dominante, o que significa que um pai doente tem 50% de chance de ter um filho acondroplásico. Okay? Vocês sabem que, apesar dessas possibilidades, quase 90% dos pacientes da acondroplasia é espontânea. Ou seja, pais normais, né? Okay? Como é o caso da Juliana e do Marlon, okay? Tem um filho acondroplásico. 25%, né? Levando a lei de Mendel, né? 25% de chance de ter acondroplásico. Próximo. Então, o fenótipo, né, como se apresenta o paciente com acondroplasia e também os sintomas que ele apresenta, né? Então, uma altura reduzida, as extremidades curtas, obesidade leve a moderada. As crianças apresentam no início atraso motor, que logo já se recuperam, né? Quando a criança começa a deambular, é um pouquinho mais lento, na grande maioria. Tem esse arqueamento das pernas. Existem infecções de ouvido, né, com uma certa frequência, porque a tromba de Eustáquio do ouvido interno é menor, é reduzida, né? E às vezes tem dificuldade para respirar devido à restrição das vias aéreas. Não afeta a inteligência, né, o acondroplásico. O maior desafio é superar a inaptidão social e a baixa autoestima. Normalmente, a criança, quando já adulta, né, muitas vezes tem uma depressão por isso. E é nisso que a gente tem que trabalhar, é nisso que todos somos gigantes, procura demonstrar a todos, né, que o acondroplásico é uma pessoa absolutamente normal, né, absolutamente normal. Só tem a baixa estatura e isso tem uma maneira de se tentar melhorar. É o que nós fazemos dentro da metodologia que nós utilizamos há mais de 30 anos. Próximo. Então, as restrições de reprodução, dificuldade de reprodução devido à restrição da estimulação e a penetração ovariana, né, do esperma. O tamanho pélvico da mulher é pequeno, então isso dificulta, né, na maioria das vezes é necessário fazer cesariana, né, e existem sempre os riscos de anestesia. E hoje em dia são muito pequenos, né, esses riscos, porque todo paciente é muito bem preparado antes da cirurgia, né, para que não ocorra qualquer problema transoperatório devido à anestesia. Próximo. Então, a acondroplasia, como eu disse, né, nós temos mais de 200 tipos de nanismo, né? E o acondroplásico é o mais comum deles. Nós temos a displasia tanatofórica, que é uma displasia realmente mais severa, né? E tem que ter muito mais cuidados, porque corre sempre risco de vida para o paciente, né? Por os problemas severos que acomete além da baixa estatura. Vamos falar da hipocondroplasia. A hipocondroplasia é o acondroplásico maior, né? É um indivíduo que chega a 1,30 m, 1,35 m, né, de altura, nessa média, às vezes até 1,40 m, ok? E que tem as mesmas características. Qual é o problema? É um problema de penetrância. Então, é um acondroplásico menos grave, ok? E que, logicamente, tem maiores possibilidades, né, dentro da sociedade. Ok, então essa regulação desse gene aí está ligada a todos esses tipos, né, tanto do acondroplásico como do hipocondroplásico. Próximo. Acho que passou um, né? Bom, existem condições básicas que nós falamos para que faça o alongamento ósseo. Alongamento ósseo em geral, né? Porque o que nós mais temos é discrepância de membros, né? Enquanto nós tratamos sem acondroplásico ou nanismo, né, nós vamos tratar de
1.000, 2.000 pacientes com discrepância, que tem uma perna maior que a outra, né? E que, tudo bem, se esse encurtamento é pequeno, se usa um saltinho, uma palmilha, acabou, né, o problema. Mas se o indivíduo tem 3, 4, ou mais de 5 centímetros de discrepância de uma perna em relação à outra, você deve tratar. Existem duas maneiras de se tratar uma discrepância. Okay? Uma é você fazer cirurgias muito pequenas, tá? Em que, enquanto é criança, em que você encurta a perna boa. Okay? A outra é você fazer o alongamento. Nós, desde o início da nossa formação ortopédica, né, já se vai longe, anos 70, nós pensávamos exatamente o contrário. Pensávamos em que deveria haver uma maneira de você tratar a perna, o membro doente, e não mexer no membro são. Não fazer qualquer procedimento num membro que é são, né? E que não tem problema nenhum. E que eventualmente poderá ter se você faça uma intervenção. Então, foi exatamente, nós até os anos 80 e pouco, nós praticamente não desconhecíamos a possibilidade de fazer grandes alongamentos. Porque no Brasil e no mundo ocidental, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nós tínhamos muita dificuldade, tecnicamente, para se fazer um alongamento. Nós fazíamos 2 centímetros de alongamento, né? Era uma dificuldade extrema, com muitas complicações, até que veio o conhecimento da técnica de Iris-Arave, do método de Iris-Arave, né? E que deu, então, e dá a oportunidade para que a gente possa fazer o alongamento do membro, né? Eu falo alongamento ósseo, mas quando eu faço alongamento, eu não estou alongando só o osso, eu estou alongando e aumentando todas as estruturas que compõem aquele membro. A parte óssea, a parte muscular, a parte tendínea, a parte vascular, a parte neurológica, tudo isso, tá, alonga e cresce. Então, isso é muito importante saber, né? Eu tenho que ter uma equipe médica, né? Então, eu hoje estou aqui, dando essa palestra, tenho lá pelo menos, acho que uns 20 pacientes, né, no mínimo, que estão em tratamento, ok? E que tem que estar sendo cuidado, né? Tem pacientes internados, tem pacientes de ambulatório, que eventualmente no final de semana requerem um atendimento, né? Eu estou aqui, mas tem uma equipe por trás de mim. A equipe, inclusive, deve estar assistindo essa palestra, né? Ok? Para que eles também possam, né, vamos dizer, aumentar a sua capacidade, né, principalmente os nossos residentes, né, que estão em aprendizado, e isso é muito importante, né? Nós, quando iniciamos, nos anos de 85, 84, 85, que nós tivemos o primeiro encontro com o método, né? E de lá para cá, logicamente, nós estando muito longe, né, dos centros da Rússia, da Itália, que foi a precursora no Ocidente, né, a cidade de Lecco, foi a precursora em apresentar o Iris-Arave e o método dele e começar a difundir no mundo inteiro o método do Iris-Arave, nós tínhamos muita dificuldade. Então, experiência muito pouca, experiência de livros, não experiência vívida. Por isso que hoje eu digo aos médicos mais jovens, né, que eles busquem, daqueles que têm maior experiência, né, esse saber, para que não necessitem incorrer em erros, né, para que seus pacientes não sofram, né, sem necessidade. Então, tem que ter uma equipe médica, tem que ter uma equipe paramédica, nós temos instrumentadores, nós temos serviço social, né? Nós temos psicóloga, ok? Nós temos reabilitação. A reabilitação de alongamento é totalmente diferente de outras. Não é que é totalmente, mas tem as suas peculiaridades. E que o indivíduo tem que estar preparado.
é igual a psicóloga. Psicóloga que vai dar um apoio ao paciente que vai fazer alongamento. Por quê? Essa psicóloga também tem que estar preparada para esse tipo de coisa, né? Tá? Senão, veja bem, não vai trazer ao paciente, né, algum suporte, né, psicológico maior ao paciente. E, logicamente, social. Veja bem, nós, durante muitos anos, né, posso dizer para você, praticamente 30 anos, nós, enquanto estávamos dentro da universidade, né, nós nos aposentamos, depois de quase 30 anos na universidade, nós tratamos esses pacientes, tá, via universidade, via SUS. E, veja bem, esse tipo de tratamento é possível se fazer via SUS, tá? Tanto que existe, por parte do Marlos e da Juliana, né, um trabalho para tentarmos fazer com que os pacientes que não tenham plano, porque a maioria dos planos, maioria não, os planos são obrigados a liberar a cirurgia, né? Nós, por exemplo, hoje, dentro de um hospital, por exemplo, nós trabalhamos no hospital de grande porte, em outros hospitais, né? Mas em hospital de grande porte, como é o Einstein, é um hospital de grande capacidade, de retaguardas, mas que, veja bem, o paciente que não tiver um plano não tem condição de ser operado lá, no São Luís, lá em São Paulo, estou dizendo, no São Luís, e em outros hospitais que nós atuamos. Então, há necessidade de se ampliar, né, essa condição. Nós também estamos trabalhando, né, nessa finalidade, né, dentro de política, né? Você sabe que, infelizmente, dentro da saúde, a política é esquecida, né, não dá muitos votos, né? Então, infelizmente, a gente não tem assim, esse apoio, mas nós estamos trabalhando para que haja possibilidade, né, desses pacientes poderem ser tratados, né, e que tenham essa condição, né, social. Porque, veja bem, no período que nós estávamos lá dentro da universidade, nós tínhamos problemas, por exemplo, de paciente que não tinha condição de vir ao ambulatório, não tinha condição de pegar um ônibus, tá certo? De pegar um táxi. Ou seja, desse setor, o serviço social tem que estar pleno, né, e trabalhando firme. Para quê? Quando nós fazemos um contrato moral, verbal, de que nós vamos tratar um paciente, esse paciente possa ser tratado, ele possa retornar. Porque muitas vezes o paciente, você orienta, e o paciente que deveria voltar depois de 10 dias, 15 dias, volta depois de 2 meses, com 1000 problemas. Quando ele retorna, tem 1000 problemas já ajuntados, né? Então, isso é muito importante. Próxima. Então, como eu disse, tem que ter um programa estabelecido em 3 etapas, né? Então, primeira etapa, as pernas, segunda etapa, os úmeros, e quarta etapa, a terceira etapa, então. A tendência mundial hoje, principalmente nos principais serviços que têm experiência nisso, de se fazer isso não na idade infantil, mas na idade juvenil, de se fazer isso tudo concomitantemente. É um grande sacrifício, okay? Como eu vou mostrar para vocês, mas talvez compensador, né? É uma etapa difícil, às vezes de 1 ano, né? Mas que você consegue praticamente tudo em 1 ano só. Okay? Então, alongamos as pernas. O nosso objetivo é chegar pelo menos em 10 centímetros, ok? De alongamento nas pernas. Eu digo objetivo porque nós podemos chegar aos 10. Nós podemos ultrapassar os 10, chegar a 10, 12 centímetros, 13 centímetros, como nós temos casos, né, de alongamento das pernas. Como podemos chegar em 8 centímetros, 7 centímetros e ter que parar? Então, é o que eu digo, alongamento não é receita de bolo.
Eu pego 2 ovos, pego a farinha, pego o leite, pego o... faz crescer lá, né? Tá? Os ovos, misturo, né, na quantia certa e sai o bolo, né? Tá? Ou o pudim, que a gente tanto gosta. Porém, veja bem, por quê? Depende de pessoa para pessoa, de caso para caso. Por exemplo, a acondroplásico, né, é um paciente que está pedindo para ser alongado. Muito bom. A regeneração óssea da acondroplásico é excelente. Né? Por quê? Forma-se muito rápido. Porque tudo é normal no acondroplásico. Só ficou encurtado, os músculos ficaram encurtados, né? Tudo está diminuído. Então, quando você alonga, né, a vascularização, a parte biológica, a parte de sangue, é muito bom, muito boa. Então, eu consigo alongar um fêmur, uma tíbia, um braço, né? Às vezes alongando mais que 1 milímetro por dia. Às vezes alongando 1,5 milímetros. Até 2 centímetros, aí depende, veja bem, se eu for alongar muito rápido, mais que 1,5 centímetros, eu preciso tomar cuidado porque eu posso lesar a parte vascular, de vasos, de nervos, e tudo isso, por isso que tem que estar atento. Por isso que, normalmente, nossos pacientes não passam de 15 dias sem ser vistos, mesmo que esteja tudo bem. Hoje, graças a Deus, pela internet, a gente consegue controlar, né, os pacientes via internet. Né? E na maioria dos locais hoje, né, nós temos aí quase que 500 colegas que estão dentro da sociedade brasileira, né, de reconstrução, que praticam o método e que podem, muitas vezes, ajudar e acompanhar, né, nessas outras cidades. Porém, veja bem, é importantíssimo, tá, a presença, né, médica próxima, nesse período de alongamento. Depois que alongou, é só aguardar que o osso se reconstrua normal, que ele esteja bem forte, né, que ele esteja bem forte e que eu possa tirar o aparelho. Que não tenha risco de quebrar, não tenha risco de entortar. Entende? Então, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado e programado para que a gente não tenha problemas na cirurgia e no pós-operatório até o momento da retirada do aparelho. Então, nos braços, a média em torno de 8 centímetros. Né? O Gabriel, por exemplo, acho que alongou uns 12. Não, as pernas. 12,5. Né? Nós falamos, olha, nosso objetivo é 10. Né? O objetivo era 10 centímetros. Pegou 9, 10, né? Foi tudo bem, teve um probleminha no pé que nós resolvemos, tal, chegou aos 12,5. Nos braços, 9 centímetros. Né? 9 centímetros no braço. Então, objetivo, vamos chegar, pelo menos, a gente dá uma média de 6 a 10, né? Em torno de 8 centímetros a média. E alongamento dos fêmures. O fêmur é um osso que regenera muito rápido, né? Igual o húmero. Então, em média, 8 centímetros. Logicamente, a gente tenta um pouco mais, né? Mas pode ser um pouco menos, porque o fêmur, nós temos o problema do joelho, porque o joelho não pode entrar em contratura e não pode ter qualquer risco de subluxação, de sair fora do lugar, entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado, para que a gente não tenha, então, esses problemas. Próximo. Então, o objetivo é preservar a anatomia e a função normal dos membros. Né? Então, quando eu me proponho a fazer um grande alongamento, né, eu tenho que ter esse objetivo. Como eu disse, se eu estou alongando e eu tenho o risco de comprometer a função daquele membro, eu paro. Então, tem que estar sabido, né, através do paciente e da família, que tudo existe um limite. Então, não é receita de bolo. Pode ser que era 12 e chegou em 8. Para, porque existe algum risco. E tem que ficar contente com os 8.
Uma próxima vez, tá? Se repete a mesma técnica. Existe, então, essa tendência mundial, né, de se alongar em múltiplos focos. Okay? Por quê? Você, se eu alongar a perna em 2 pontos, ao invés de 1, eu diminuo pela metade o tempo de tratamento. As complicações e obstáculos são sempre menores. Tá? Quanto menor o alongamento, menos complicações. Lógico, quanto maior possibilidade de obstáculos. Então, é por isso que existe essa tendência, né? E, logicamente, o paciente se reabilita melhor, mesmo estando tratado, né? O paciente vai caminhar, o paciente vai deambular, o paciente vai se movimentar, vai fazer exercícios, né? A reabilitação. Próximo. Meu Deus, que foi isso? Então, o primeiro tratamento, né? Isso aí é o convencional, né? No mundo inteiro. Nós primeiro pernas, alongamos as pernas, depois os úmeros. Por que os úmeros primeiro? Porque o paciente tem que ter a capacidade de ter o braço longo para poder se alimentar, se lavar, né? Se higienizar e assim por diante. Por isso que os úmeros são o segundo. E terceiro, então, as coxas, temos. A idade preferencial, também, né? Os acondroplásicos começaram a ser tratados lá na Rússia e na Itália, inicialmente, com 12, 13 anos de idade. Ah, por que não? Só a partir dessa idade juvenil é que o paciente tem cabeça suficiente, né? Tá? E noção do que ele quer, né? E que ele vai se adaptar a isso. Né? Nós fomos vendo aqui no Brasil que era o contrário. Nós começamos a diminuir a idade. E chegamos nessa idade em torno de 7 anos. Por quê? Com 7 anos de idade, a criança já tem a inteligência mais do que determinada na cabeça dela o que ela quer. Tá? Ela se vê comparada com as outras crianças, né? E, logicamente, ela quer se aproximar. Né? Quem não quer ser mais alto? Que beleza, eu estou aqui em cima, vendo todo mundo por cima, né? Eu, quando servi o exército, eu era um dos últimos lá da fila, né? Eu falava, puxa vida, eu queria ser o primeiro lá, né? E a gente sabe que depois disso, depois de adulto, isso nada representa, né? Tudo se torna muito normal, tanto para a pessoa menor como a pessoa maior. Mas, veja bem, a criança com 7 anos, ela já sabe o que ela quer. E a criança se adapta muito melhor do que o adulto. Eu trato um adulto, o adulto dá 1000 problemas, entendeu? Principalmente psicológicos. Né? A criança não. A criança você opera depois de poucos dias, já está andando, né? Inicialmente, logicamente, com andador, né? E no final, quase que sem nada. Só uma bengalinha suficiente para a pessoa se deslocar, certo? Vamos falar um pouquinho do nanismo distrófico, né? O nanismo distrófico, ele compromete principalmente as articulações, as deformidades, né? Deformidades no pé, né? Principalmente, e nas outras articulações, joelhos, etc. É um nanismo um pouco diferente. Por quê? É possível o nanismo distrófico ter uma evolução boa e razoável? Desde que ele seja tratado precocemente. O que é isso? Você fez o diagnóstico de nanismo, praticamente com 3 meses de idade, já liberou para anestesia, nós já estamos corrigindo os pés dessa criança. Tá? Importantíssimo que essa criança esteja o pé na posição, ok? Para poder pisar. Ou seja, quando ele chegar com 1 ano e pouco, que é o período que ele vai deambular, ele já está na posição. Então, infelizmente, né, a maioria dos pacientes, vamos dizer, anteriores de nanismo distróficos, não tiveram essa oportunidade de fazer esse tipo de tratamento. Né? E, infelizmente, desconhecem. Né? Eu digo que, no mundo inteiro, poucos conhecem, né, esse método
ok? É mais fácil, eu digo no Brasil, é mais fácil e os colegas indicam mais, né? Quando nós falamos hoje com nossos alunos, o que é normal? Você encurtar a pessoa da perna sã? Não, não, professor, alongar a perna boa, né? A perna doente, né? Isso é óbvio, né? Mas, infelizmente, porque nós não temos pessoas tão bem treinadas, né? Nós temos 20 e poucos mil ortopedistas no Brasil e temos, se muito, 500 que falam bem. Que fazem bem o método, né? Então, por isso que tem que ter essa divulgação. Por isso que acho que essa palestra aqui, né, essa abertura, né, que somos todos gigantes, dá a nós, né, de mostrar a todos que existe essa possibilidade. É uma questão de ter custo e benefício. O que é isso? O quanto de tempo, não custo econômico. Custo econômico tem que se procurar, né, uma maneira de se viabilizar, tá certo? Mas eu digo de tempo, né? Porque o que a gente vê, na grande maioria, quase a maioria total dos pacientes que nós alongamos, para eles, no final, é um bem-estar. Eles se sentem muito bem, tá certo? Tá? De ter feito esse alongamento. Ok, próximo. Todos estão vendo aqui, então, né? Então, quais são os objetivos? Então, alcançar maior altura, tentar melhorar a hiperlordose, que existe, porque existe uma horizontalização do sacro, e se trata a criança, desde pequena, principalmente com exercício, melhora muito isso. Nós, por exemplo, temos na nossa equipe um ortopedista só de coluna infantil, ok? Em que ele avalia e já orienta. Tá vendo? A criança chega com 1 ano de idade, já tem essa orientação, ok? Melhor ele se posicionar, tá? Na sua estrutura do tronco, né? Da coluna e dos membros. Então, a deformidade, corrigir as deformidades da perna arqueada, melhora do alcance, aumentando então os braços, né? Restaurar a proporcionalidade corporal e, como eu disse anteriormente, preservar a função. Próximo. Então, esse daqui volta. Volta, companheiro. Não volta, para trás. Para trás. Isso aí. Osteogênese por distração. Então, essa pessoa aí, que nós tivemos a oportunidade de conviver com ele, por algumas vezes, o professor Irizarvi, Gavaí Abramovich Irizarvi, esse indivíduo viu o óbvio hoje que nós vimos, mas que o mundo inteiro não viu. E os ossos e o tecido crescem alongando, distraindo, né? Esse termo distração é um termo que no mundo inteiro é falado, mas na língua portuguesa é do verbo distrair, de estar distraído, né? Mas é a distração, é o alongamento. Ele, então, percebeu isso durante, para vocês terem uma ideia, após a Segunda Guerra Mundial. Lá na Rússia, na União Soviética, né? Então, União Soviética, ele tratando dos pacientes, via que os pacientes que eram colocados em tração para tratar uma fratura, o osso crescia, né? O osso degenerado. Então, a partir daí, ele começou a fazer esse estudo, né, de como fixar o osso, né, e como a gente pode praticar o alongamento. Então, através da técnica de fixação externa. Veja bem, o método de Irizarvi, que eu vou mostrar como é esse método, ele fez pela fixação externa. Eu vou explicar por quê. Mas pode ser feito por uma fixação interna. Hoje nós temos hastes, né, que em criança não é possível colocar, mas em adultos maiores, nos hipocondroplásicos, né, hoje temos hastes, bem que a maioria delas são ainda em júdice, vamos dizer, né? Mas existe essa possibilidade, né, de se alongar internamente. Ou está se iniciando a produção de placas, que também faz alongamento, né?
E o grande problema dessas fixações internas, como eu vou explicar, é o controle. Tem que ser muito, muito preciso, né? O controle do alongamento. Por isso que a fixação externa, quem controla somos nós. Os pais, o paciente quando é maior, ele mesmo controla esse alongamento, né? Vendo a parte clínica e os raios-x. Passa o próximo. Então, isso aqui é o Elisard. Bom, quando nós temos, então, um paciente com uma discrepância, uma perna maior ou menor, né? Ou um nanismo, né? Quando é que nós vamos alongar, né? Na idade pré-escolar, sempre existe essa dúvida, né? Na puberdade, na idade adulta, né? Como alongar? A gente vai alongar numa etapa, em duas, em três, tudo isso tem que ser muito bem programado, né? Logicamente, em pacientes congênitos, que têm doenças congênitas, né? Ou mesmo doenças adquiridas, em que você tem uma diminuição, né, da osteogênese, né, ou da calcificação do osso, é mais lento, né? Mas toda e qualquer patologia é possível nós alongarmos. Desde um paciente muito pequeno, 1, 2, 3 anos, que às vezes você tem que fazer uma correção, né, até um paciente de 80 anos, ok? Basta estar vivo, né, e nós conseguimos fazer, né, um osso regenerar, né? O paciente pode ter 80 anos, que fratura e vai formar um calo ósseo. Enquanto estiver vivo, né, se ele não tiver nenhuma doença, né, que impeça, normalmente vai haver a regeneração do osso. Okay? E quanto alongar? Bem, os métodos de alongamento. Próximo, vai passando. Para aí. Pode ser horizontal, então a gente alonga as duas pernas, os dois fêmures. Okay? Pode ser vertical, alongo todo um membro. Ok? Nós fazemos isso, alongamento de um membro e depois do outro, isso para deixar você, principalmente quando tem grandes deformidades, para você fazer essa correção exata, né? Alongando os dois, tanto o fêmur quanto a tíbia. Logicamente, o paciente vai usar do outro lado, né, um salto maior que vai compensando enquanto ele vai sendo alongado. Okay? E esse é o vertical, né? Então, principalmente associado às deformidades. E como eu disse hoje, existe uma tendência de a gente tentar alongar tudo ao mesmo tempo. Próximo. Então, essa aqui, por exemplo, é uma condroplásica. Eu tive a felicidade de saber agora que ela entrou na faculdade de medicina. Está fazendo medicina, né? E nós tratamos. Vocês veem que melhora muito, né? Ok? Alongou também, acho que 12 ou 13 centímetros. Passa a próxima. Essa paciente é uma hipocondroplásica que nós fizemos com baixa estatura, ela tinha 1,36 m. Mas ela era professora. Ela tinha que subir num banquinho, né, para poder dar aula no quadro negro, né? Hoje, então, os alunos, né, faziam chacota, né? Hoje não pode, né? Hoje, se você... Então, ela, então, se sentia muito deprimida por isso. Então, passa as deformidades que vêm dela, próximo. Aí, então, alongamos o lado direito. Tá? Vocês vejam que ela tinha uma torção, a perna, os pés, né? Como a maioria dos acondroplásicos tem, os pés invertidos. Por quê? Existe uma deformidade da perna, uma torção da perna. Então, a criança anda como periquito, né? Tá? Para não andar como periquito, o que que faz? Roda o quadril, tá? E roda o joelho, para poder andar na direção certa dos pés, tá? Então, correção feita, depois o lado esquerdo, que vocês estão vendo, tá? E importante, depois disso, né, ela com função, né? O joelho, pé, tornozelo, tudo funcionando bem. Próximo. E alongou, se não me engano, acho que 16 ou 18 centímetros, né? Então, ela ficou muito bem, né? Baixinha ainda, né? Mas para mulher, ótimo. Mulher coloca um salto de 10, né? 10, 12. Quanto, Camila, você põe? 5, máximo, hein? Coloca mais que 5.
Eu fico muito baixinho. Mas a mulher é fácil, né, de compensar. Okay? Existem as tabelas, né? Existem as tabelas que presumem quanto que vai crescer. Okay? Existem várias. Tá? Aquela mais utilizada era do Mosley e caiu em descrédito porque tinha um índice de erro muito grande. Tá? Ultimamente, né, o último foi a do Dror Paley, né, que é nosso amigo pessoal, o Paley, nós estudamos juntos, e o Dror Paley fez um compilado de todas as tabelas, né, pegando épocas, cada patologia separada, e fez a sua tabela, que é quase que perfeita. Tem um índice de erro aí de 10%, 15%, que é muito bom. Né? Você vai determinar que esse indivíduo vai ter 1,35 m. Ele tem 1,32 ou ele tem 1,38, né? Está muito bom, é bem aproximado. Próximo. Então, nós temos que, quando nós vamos tratar esse paciente, nós temos que fazer uma boa avaliação clínica desse paciente, né? Em geral, clínica, exame geral, não só ortopédico, né? Mas como ortopédico e de raio-x, radiológico. Próximo. Próximo. Então, nós temos que ver a proporcionalidade, as deformidades e as contraturas musculares que eventualmente tenham antes de iniciar. Por quê? Se a pessoa tem um músculo muito contraído, primeiro nós temos que corrigir isso. Próximo. E avaliação psicológica. Lógico, a criancinha, né, pequena, não tem problema, mas o paciente que já é juvenil, né, ou adulto, tem que ser uma avaliação psicológica muito bem feita para que ele esteja preparado e suporte, né, esse tipo de tratamento. Então, na família, no seu trabalho, né, a determinação que ele tenha. Próximo. Então, é feito, então, uma radiografia, se dá para vocês verem aqui, onde nós mensuramos o tamanho e todas as angulações que esse osso tenha ou a articulação que nós temos que corrigir. Isso é fundamental. Não é possível eu fazer um alongamento sem saber o eixo exato daquele membro. Não adianta eu fazer só um raio-x do joelho, ou só um raio-x do quadril, ou só um raio-x do pé. Tá? Por quê? Existem normas para isso, okay? Que já é conhecida há mais de 20 anos. Okay? Próximo. Bom, quais são as técnicas de alongamento que nós temos? Né? Nós temos o fixador monoplanar, que é esse daqui. Você é a ponteira, esse de cima da coxa. Temos o circular, que é esse que está abaixo. Nós temos hoje o fixador circular hexapodal. O que é isso? Esse fixador, ele é controlado por um software, pelo computador. Eu implanto o fixador, né? E depois eu jogo no sistema, tá? Um software, e ele vai dizer o quanto vai alongar e como. Né? Então, logicamente, isso também tem que ser muito bem colocado. Por exemplo, o fixador monoplanar, esse daqui, é um fixador muito simples de se colocar. Né? Qualquer ortopedista coloca um fixador desse. Porque tudo no plano é colocar 3 pininhos aqui, 3 ali, pronto. Né? Então, muito fácil e cômodo. Nós usamos o fixador monoplanar quando nós vamos alongar pouco, ok? Porque qual é o problema do fixador monoplanar? A estabilidade é pouca. Se eu fizer grandes alongamentos, eu vou ter grandes deformidades, ok? E chance do osso não consolidar. Okay? Então, quando eu quero um alongamento maior e que não tenha risco de haver deformidades, eu uso o circular. Né? O monoplanar, por exemplo, eu não posso colocar e mandar pisar, porque não aguenta.
né? Solta, deforma, os pinos se soltam. Okay? Já o circular, não. A gente opera e no dia seguinte, ou 48 horas, começa a andar. Com carga. Tá? Por quê? Ele é circular, ele tem estabilidade em todos os planos. Compreende? Por quê? Para o osso formar, eu tenho que ter 3 condições. Fator biológico. O que é isso? Fator biológico é que o sangue chegue naquele sítio, naquele foco, né? Com as estruturas que vão formar o osso. Segundo, fator mecânico, estabilidade. Se uma fratura eu tiver movimento, não forma o osso. Forma um tecido que eu chamo fibrocartilaginoso. A gente chama de pseudoartrose, ou seja, uma pseudoconsolidação. Esse é o fator. E o terceiro fator é carga e movimento. Nós fomos feitos para ficar em pé. Ok? Tá certo que à noite a gente deita e dorme para descansar, né? Tá? Descansar o corpo, a mente, né? Mas nós fomos feitos para ficar em pé. Se eu ficar 2 meses no ar, como os astronautas, eles entram em atrofia global. Tem que voltar para a Terra e fazer uma quarentena de readaptação. Okay? Tá? Então, esses fatores biológicos de fixação, né, são importantes. E hoje, então, nós temos a haste, né? Foi utilizada uma haste que era mecânica, chamada ISKD, né? E foi usada nos Estados Unidos, abandonada há quase 10 anos. No Brasil, ainda teve alguns colegas que tentaram usar, muitos problemas. Problemas que vocês nem imaginam o quanto, né? Então, de 10 pacientes que você operava, 9 tinham problemas, né? Porque não tinha o controle exato de alongar. Aí eu preciso alongar meio milímetro por dia. O paciente tinha que fazer um movimento que fazia com que a haste se movimentava. Aí alongava demais, não formava um regenerado. Ou alongava de menos, fundia, ossificada, né? Ou deformidades. Então foi abandonada esse SKD, que nos anos 2000, né, foi muito difundido. Aí vieram as hastes, que elas são controladas eletromagneticamente. Então, dentro da haste, lá dentro do subcutâneo, é como um marca-passo, tem um controlador e um aparelho faz esse serviço. O aparelho fora, tá? Eu vou determinar, vai alongar meio milímetro, vai alongar 0,25, vai alongar 1 milímetro por dia, assim por diante. E o que nós mais usamos, né, é a haste contemplada com o fixador monoplanar. O que é isso? Mas por que fazer isso, né? Pelo seguinte, eu quero que esse paciente não use o fixador circular. Vamos dizer, principalmente no fêmur, que dá mais restrições, tal, se bem que hoje nós temos outras saídas para isso, né, do fixador circular. Mas, o que eu faço? Eu coloco uma haste normal, que é uma haste que a gente usa quando o paciente tem fratura no fêmur. Põe essa haste, ela é dentro do osso, colocada dentro do osso, ok? E por fora, eu coloco o aparelho para que ele me controle durante o alongamento, para que se forme o osso. Ah, eu vou alongar mais rápido ou mais lento, vou tentar corrigir uma deformidadezinha, assim por diante. A hora que eu chego no objetivo final, eu travo essa haste e tiro o fixador. Fica só com a haste, tá? É mais cômodo, lógico. Eu vou usar um fixador menos tempo, ao invés de usar 6 meses, 8 meses, 10 meses, eu vou usar 3 meses, que é aquele período, né? Como vocês estão vendo aqui, que nós alongamos, ok? E nessa parte, então, o paciente tem os movimentos, a gente tira esse aparelho e pronto. Próximo. Quando nós operamos, né, a gente usa uma técnica para poder abrir o osso, para poder alongar. Okay? Existem várias técnicas. Nós, em 2010, lançamos a nossa técnica que nós idealizamos, né? O que nós fazemos hoje. Então, você secciona o osso, tá?
pelo método menos agressivo possível. Por quê? Para que o osso regenere, para que ele se forme, você não pode lesar as estruturas que formam o osso. É o periósteo, que é uma membrana que envolve o osso, e o endósteo, que é a circulação interna do osso. Okay? Então, nós seccionamos, nós aguardamos, tá, em torno de 7 dias na criança e de 10 a 12 dias no adulto para começar a alongar. Por quê? Existe um período, né, que é o período que nós chamamos de inflamação, de agressão que nós fizemos naquele setor. Tá? Hoje em dia, por exemplo, crianças de 7 anos, né, hoje nós começamos com 5 dias, de forma muito rápida. Né? A formação do osso é muito mais rápida do osso que está crescendo, principalmente a criança quanto menor, né, do que quando a criança maior ou adulto. Hein? Próximo. A média de alongamento é 1 milímetro ao dia. E eu não posso alongar de uma vez só 1 milímetro, senão o osso não regenera. Essa é o postulado que o Irizarry fez. Eu tenho que dividir esse 1 milímetro em 4 partes. 1/4 do milímetro a cada 6 horas, se eu for alongar 1 milímetro. No adulto, normalmente, é mais lento. Eu alongo meio milímetro por dia, 0,75 do milímetro ao dia. Crianças, é 1 milímetro, às vezes 1,25, 1,5. Chegamos a alongar até 2 milímetros por dia, porque o osso estava regenerando muito rápido e poderia consolidar, colar. Próximo. Esse aqui é só para mostrar para vocês, né? Nós alongamos, por exemplo, em dois setores na perna, em cima e embaixo. Com isso, eu alongo menos, né? Alongo a mesma quantidade, né? Em menor tempo, okay? E com menos obstáculos que vão aparecendo. Okay? Então, vocês vão vendo, vai formando uma nuvem, né? A formação do calo ósseo enquanto nós estamos alongando. Próximo. Próximo. Essa aqui é a osteotomia, que é a secção do osso que nós idealizamos, né? Nós fazemos muita cirurgia de pé, né? Cirurgia de joanete, essas coisas que as mulheres gostam de corrigir, né? Tá? E nós usamos um método minimamente invasivo, com pequenas incisões de 3 milímetros, 4 milímetros, a gente corrige praticamente todas as deformidades. Tem uma paciente que tem joanete, principalmente a joanete um pouquinho mais severa, não é só a joanete do dedão, os outros dedos estão comprometidos, né? Tem as calosidades, tem uma série de coisas que estão juntamente com a joanete. Então, e nós usamos, então, fresas, como se fosse aquelas fresas de dentista, né? Dentista, falo em dentista, já sinto dor no dente. Mas são fresas que fazem o corte, ok? Com mínima incisão. Então, eu, por exemplo, uma incisão de 3 milímetros, 4 milímetros, né? Eu descolo o periósteo, para quem não tem a lesão do periósteo, e eu faço a secção, né, muito rápida. Eu não preciso cortar 3, 4, 5 centímetros para fazer uma osteotomia. Ok? Essa técnica, então, nós idealizamos em 2010, próxima. Porque hoje em dia, né, que eu digo, já tem mais de 10, 15 anos, existe uma tendência no mundo de nós fazermos coisas percutâneas, coisas menos invasivas, né, da estrutura que nós estamos tratando. Né? Então, o joelho, fazer uma artroscopia, nós vamos tirar uma vesícula, fazer uma laparoscópica, né? Tudo tentando minimizar a agressão aos tecidos. Né? Próximo. Está vendo aqui? Olha, nós estamos seccionando o osso, tá? Através de uma fresa. Isso, por exemplo, em 2 minutos, né? Eu faço essa secção, ok? Próximo. O pós-operatório, deambulação no primeiro dia, com uso de andador, uma fisioterapia no primeiro dia também na internação, normalmente no segundo dia. Primeiro dia, né?
Se nós operamos à tarde, por exemplo, o paciente fica mais em repouso e a partir do segundo dia já vai sentar, né? Ele já vai começar a fazer ortostatismo, já ficar em pé, né? E a partir daí começar a andar, né? O andador, né? Isso é importante, banhos, né? A pessoa que está com fixador tem que ter consciência que aquilo é como se fosse uma vestimenta dele, e tem que estar limpo, ok? Então, a pessoa que está com o fixador tem que tomar banho, tem que lavar o aparelho, tem que lavar os pinos, tem que fazer todo dia os curativos, limpar os pininhos. Isso é um cortejo. E todo dia, né? É como rezar a Ave Maria e o Padre Nosso, né? Não tem feriados nem domingos, tá certo? Todo dia, né? Quem ora, todo dia vai orar, tá certo? E por isso tem que ter esse cuidado. Tendo esse cuidado, dificilmente um pino ou um fio vai infeccionar. Pode, eventualmente, ter alguma inflamaçãozinha, mas com um pouquinho de antibiótico ou um anti-inflamatório é suficiente, ok? Por isso que tem que ter essa percepção, né, de que é preciso ter esses cuidados. Tendo esses cuidados, às vezes nós ficamos com o aparelho um ano, né, sem ter problema. Eventualmente, eu preciso trocar um fio ou trocar um pino durante o percurso, né? Mas isso são coisas que você tem que saber que poderão acontecer, como eu falei dos obstáculos, né? Então, tem que tomar banho, fazer os curativos, né? Iniciar os alongamentos, né? Mesmo com o aparelho, já na primeira semana, né? E sempre fazer avaliação clínica e radiográfica o período que está alongando quinzenalmente. A cada 15 dias nós fazemos isso. Próximo. Essa aqui, olha, clica. Isso. Está vendo? Olha, essa criança que tem uma hipocondroplásica está fazendo já exercício de fortalecimento e de alongamento, né? Clica na outra. Aí. Um paciente excepcional. Igual era o Gabrielzinho, fazia tudo que era comandado, né? Olha aqui a paciente andando, está num parque. Isso tem 30 dias de operada. 30 dias, né? Olha a segurança, né, que o aparelho dá. Ela subiu em cima do andador para poder dar comidinha lá no zoológico. Foi no zoológico, né? Se divertir. Próximo. Então, as complicações que nós temos, os problemas mecânicos, que eu falei, desvio dos eixos, as articulações que podem eventualmente desviar, e que eu não posso deixar que isso aconteça, porque senão eu vou lesar a cartilagem, né, daquela articulação e o paciente vai poder ter problemas no futuro, né? E os problemas biológicos, que é na formação do osso, né? Tá? Ou seja, o osso está formando muito lentamente ou muito rápido, ou eu tive... É muito comum falar, fixador dá muita infecção. Não dá infecção, é o contrário. Fixador cura as infecções, as osteomielites. É a maneira que nós temos de tratar a osteomielite. Tá? Então, não ocorre infecção, desde que nós tenhamos aqueles cuidados que eu falei para vocês. Tá? Infecção profunda, eventualmente pode ocorrer. Se o indivíduo teve uma queda de imunidade, eu tenho que trocar um pino, porque um pino está se soltando, né? Isso pode ocorrer, mas é raro, né? Eu digo isso por uma estatística, isso há muitos anos atrás, a gente tinha tratado mais de 30 mil pacientes em reconstrução, né? Dentro da universidade e fora dela, né? É muito, você vê quanto de pinos e fios, né? É muito raro os pinos que a gente tem que trocar. Próximo. Vou mostrar aqui só alguns casos para vocês. Próximo. Essa paciente, por exemplo, né? Vocês estão vendo a deformidade, tem uma baixa estatura, 1,38 m. A torção do pé, está vendo? Que acompanha. Próxima. Durante o primeiro tratamento, que foi feito do lado direito,
a correção da perna. Aqui, durante o segundo tratamento, lá do lado esquerdo. E aqui, então, ela andando, não está funcionando bem os vídeos. Mas ela com mobilidade, o segundo vídeo aqui, não está funcionando. Tá bom. Aí, agora sim. Vocês veem aqui com função normal. Né? Isso que é importante. Próximo. Ela antes e ela depois. Ela ganhou, acho que 16 centímetros. Foi para 1,54 m. Próximo. Essa aqui foi a segunda paciente que nós tratamos, foi em 1989, que nós começamos, né? Alongamento, alongamos as tíbias, as pernas. Ela já era uma paciente de idade, já devia ter aí uns quase 20 anos. Era irmã de um colega nosso, oftalmologista. Próximo. Alongamos os fêmures. Aí tinha 27 anos na época. Próximo. Antes e depois, e durante o alongamento dos braços. Próximo. Antes e depois. Próximo. Antes e depois. Vai mais lento agora. Essa outra paciente de 11 anos, primeira fase, alongando as pernas. Próximo. Próximo, querido. Aqui as pernas alongadas. Próximo, 13 centímetros, 12 centímetros as pernas. Próximo. A segunda fase, o alongamento dos braços. 10 centímetros. Próximo. Aqui os fêmures, durante o alongamento. 10 centímetros nos fêmures. Então, alongou na primeira fase, dos 23 centímetros. 13 com 23 centímetros, 10 do fêmur, isso mesmo, 23 dos membros inferiores. Próximo. Aí depois ela fez um alongamento do lado direito, tá? Na perna direita, mais 11 centímetros entre fêmur e tíbia. Próxima. E aí o lado esquerdo, né? Totalizando, então, no final, 40 centímetros alongado. Né? Próximo. Ela é o final. Próximo. Essa paciente teve a oportunidade de estar aqui no encontro, foi no segundo encontro, né? Que tivemos. Está vendo a deformidade que ela tem? Em 7 anos tinha 86 centímetros. Próximo. Primeiro alongamento das pernas, olha, em 1999, isso. 13 centímetros. Então, está desproporcional, né, as coxas e os braços. Próximo. Alongamos os fêmures. Próximo. Aqui a primeira fase. Próximo. Nessa nós alongamos os úmeros. Depois. Então, aqui os braços antes. Próximo. Isso aqui é vídeo. Aí. É um fixador monoplanar, né? No caso, ela era pequena, regeneração rápida. Próximo. Aqui também é um vídeo. Isso. Vendo que a função ficou normal. Aqui alongou 6,5 centímetros. Como eu falei para vocês, né? O fixador monoplanar, ele é bem mais cômodo, mas não é tão estável. Então, alongamos 6,5 e paramos porque vimos que iam ter complicações. Próximo. E aqui, ela quis realmente ser submetida, né, ao alongamento de todos os membros. Fala. E ela sentiu arrepio na hora que ela viu, né? Tá? Mas veja bem, isso, como eu disse, é a determinação da paciente. Essa paciente é o nosso recorde, né? Na nossa estatística, deu 42 centímetros. Ela fala que foram 44 centímetros alongados, né? Ela submeteu essas etapas. Tá? Ela é lá do Nordeste, ela veio, né? Entrou na faculdade em São Paulo,
estudou em São Paulo, hoje trabalha em São Paulo, né? Tem uma vida absolutamente normal, né? E, logicamente, esse sacrifício de alguns meses. Mas é um sacrifício de alguns meses, né? Porque o que impressiona? Impressiona é o aparelho. A cirurgia em si, cirurgia é minimamente invasiva. São os pininhos que a gente coloca, que nem corte faz, e os cortes de 3, 4 milímetros que nós fazemos para alongar. Agora, esse espanto que ela teve ali é o que todo mundo tem. Até médico, quando vê isso aí, sai correndo, né? Porque não conhece, né? E por isso que a pessoa que vai fazer isso tem que estar conhecendo e preparada para isso. Entendeu? Eu tenho histórias assim de passados meus, né? Tá? E, se nós não tivéssemos, tá, essa possibilidade de orientar, etc., né, tudo dá errado. Por isso que o paciente que vai entrar num plano desse, ele tem que estar preparado para isso. O paciente acondroplásico, hipacondroplásico e o distrófico, né? Saber que com 3 meses de idade já tem que começar a tratar, porque se começar a tratar bem precocemente, né, tá? Ele vai conseguir. Entendeu? Então, próximo. Não foi. Aí. Ela ficou com altura de 1,60 m, na verdade, ela está com 1,62 m. Nosso estudo, né, foi 42, próximo. Mas ela alongou 40, ela disse 42. Olha aqui, isso aqui depois de 4 anos do final do tratamento, né, ela comigo também, olha, a altura dela descalça, hein? Nós ficamos descalços, eu e ela, para a gente poder ver o tamanho dela, né? Função, né, boa. Próximo. Isso aqui é os benefícios que o alongamento traz, né? Tá? Por exemplo, no trabalho, né? Aqui uma cortesia lá do Dror. Então, o paciente vai sentar, né? Vai poder colocar o pé, né? Vai poder estabilizar bem na cadeira, não precisa dessa adaptação, né? Logicamente, se não tem outra maneira, se adapta, né? Para dirigir, né? Não deu para alongar, põe as adaptações, né? Ou nas mãos, ou em pedais, tá certo? Para que isso ocorra. Próximo. Próximo. Próximo, já está no fim. Então, saber que é um método minimamente invasivo, essas vantagens, possibilidade de mobilidade, apoio e marcha, logo de início, né? Se você usar o fixador circular, isso pode ser feito logo de início. O alongamento ósseo e as correções que você pode fazer. Então, a pessoa tem a deformidade em varo ou em valgo, né? Qual que é a possibilidade de você corrigir e, ao mesmo tempo, alongar, né? Essa que é uma vantagem do método, né? E retornar às atividades anteriores, né? Próximo. É um método de inserção, né? Tem que ter uma curva de aprendizado. A pessoa que vai fazer isso tem que ter experiência, né? Não adianta, eu operei 2 alongamentos, 5 alongamentos. Não, o indivíduo tem que ter já uma experiência para que possa controlar, então, como eu falei, né, os obstáculos. Precisa desse preparo psicológico, existe a necessidade dessa equipe multidisciplinar, como eu falei, a reabilitação é imprescindível. A maioria da reabilitação os próprios pais fazem, que não tem dificuldade, tá? Mas, se for preciso, ter um fisioterapeuta, pelo menos, de apoio seria... né? E as complicações que existem, né, são inerentes ao método, posso dizer para vocês que 95% ou mais são evitáveis desde que você esteja controlando. Próximo. Então, os benefícios do alongamento podem ser divididos em funcionais, psicossociais e terapêuticos. Os benefícios funcionais, maior estatura e maior alcance. A sociedade projetou o mundo com base em uma altura mínima
em torno de 1,5 metro. Itens do dia a dia em nossas casas, como maçanetas, cabideiros, interruptores de luz, altura e profundidade do assento, altura do assento do vaso sanitário, portas do freezer e controles de chuveiro, né? Ascensores, né? São projetados em torno de uma altura esperada. Os ambientes de trabalho têm copiadoras, gavetas, arquivos, né? E outras superfícies fora do alcance de pessoas com nanismo. Os carros estão com aceleradores, pedais de freio fora de alcances e os airbags também. Se uma pessoa com nanismo tiver que fazer, for dirigir com adaptação, tem que desligar os airbags, porque senão vai ter problema, né, de risco de lesões, tá? Então, tudo isso pode ser melhorado. Próximo. Próximo. Então, agora, os benefícios psicossociais do alongamento também são extensos. O alongamento leva a uma mudança completamente na imagem corporal. As desproporções das rizomelarias, né, do tronco e membros são menos pronunciadas. O aumento da altura pode levar a uma maior autoconfiança e pode melhorar a comercialização do trabalho e, inclusive, as opções do namoro, né? Próximo. Os benefícios profiláticos e terapêuticos. Então, a redução da hiperlordose da coluna pode reduzir a estenose que pode ocorrer, né, na coluna e, eventualmente, ter que ser submetido futuramente a cirurgias da coluna. O realinhamento das articulações do joelho, do tornozelo e quadril pode reduzir a probabilidade de desenvolver artrose, porque a pessoa que tem um varo, está escrito, vai ter artrose, porque está fora do eixo. Pega um paciente com 20 anos, tem dor? Não tem, porque ainda não teve tempo de ter artrose. Saiu fora do eixo. Tá? 40 anos, 50 anos, vai ter artrose. O menisco medial vai estar destruído. A cartilagem vai estar destruída. É o tempo. Vai acontecer, está escrito, é igual com 2 mais 2 é igual a 4. Okay? Então, logicamente, tudo tem seu tempo. Não é porque eu tenho o varo que eu tenho que fazer a correção agora. Né? Posso esperar, vou esperar mais um tempo, mas saber que mês a mês, ano a ano, tá? Isso vai acontecer. Okay? A mesma coisa que valgo. Se você na rua perguntar para uma pessoa de média idade, de 40 anos, 50 anos, que tem genovaro, você tem dor no joelho? Eu tenho, quando eu ando muito, me dói aonde? Aqui, do lado direito. O joelho tem 2 compartimentos, de dentro, medial e lateral. Varo desgasta a parte de dentro. Valgo desgasta a parte de fora. Okay? O alongamento também retensiona os ligamentos das articulações, fortalecendo as mesmas, tá? E muitas vezes você tem que reforçar os ligamentos, tá? Okay? Certo, Gabrielzinho? É o que o Gabrielzinho, mais para frente, vai ter que fazer, porque o Gabriel, ele tem uma certa instabilidade, tá? Dos ligamentos, né? Não são muito grandes, né? Porque ele até joga bola, tudo, mas tem que fazer. Futuramente, né? Ele tem que fazer esse retencionamento, né? Os pacientes mais de idade, né? Por exemplo, paciente de 60 anos, 70, 50, que tem genovaro e que tem instabilidade, quando você corrige, esses próprios ligamentos se retencionam, né? E você não precisa fazer correções. Próximo. Como conclusão, então, a condroplasia é responsável por cerca de 75% de todo o nanismo. Entretanto, é uma condição rara, afetando apenas 1 em cada 15 mil nascidos, isso no Brasil. A maioria das crianças acondroplásicas crescerá em comunidades sem nenhum colega com o mesmo diagnóstico, na maioria das vezes. O gene da acondroplasia é uma única mutação em um gene do fator de crescimento. A acondroplasia é transmitida como gene dominante. Ainda assim, a maioria dos casos são mutações espontâneas e esses pacientes nascem de pais de estatura normal.
A hipocondroplasia é geneticamente semelhante à condroplasia, mas é fenotipicamente uma forma muito mais branda do nanismo. Próximo. Em conclusão, após nossa longa experiência de 30 anos, mais de 30 anos, em alongamento de membros, consideramos o alongamento em acondroplásico ser um procedimento efetivo para melhorar a qualidade de vida da pessoa, sendo necessário uma programação de alongamento entre 20 a 40 centímetros dos membros inferiores e de 8 a 10 centímetros dos membros superiores. O objetivo é transformar o nanismo, em uma pessoa normal, de pequena estatura, reintegrando-o à sociedade. Próximo. Muito bem. Desculpa, foi muito, mas eu acho que seria interessante vocês saberem todos esses detalhes. Muito obrigado.